A pedido do Isa, eu vim aqui humildemente para poder responder uma das perguntas, porque uma dessas perguntas ela conecta com um testemunho, com a história que eu vivi, e eu não acho que o Israel precisava passar a bola para mim, mas talvez além apenas do repertório bíblico, que eu sei que ele tem uma parte que é poder falar no mesmo lugar, falar do lugar que dói e falar do lugar de quem sente. E a pergunta que é responder é a morte precoce de um pai ou de uma mãe, como continuar vendo a bondade de Deus. E eu falo pra você na posição de alguém que perdeu o pai aproximadamente um ano e meio, numa perda muito crítica, muito rápida, e eu conto a história inteira de todo o testemunho do meu pai num vídeo que eu acabei de soltar, simultâneo a esse, no meu canal do YouTube. Então o vídeo eu explico isso em detalhes, o testemunho do meu pai em detalhes, estou até mesmo com essa mesma roupa, se você quiser, o link tá aqui na descrição do vídeo do Isa. Mas basicamente, eu estava na Austrália, meu pai já estava doente há alguns anos, e eu preciso introduzir essa história falando que a única pessoa que eu acho que eu orei algumas centenas de vezes impondo as minhas mãos e nunca foi curada é meu pai. Eu tenho testemunhos da minha mãe sendo curada, testemunhos de amigo, dezenas e centenas de pessoas que eu tive, pela graça de Deus, a oportunidade de impor as mãos e elas serem curadas pelo nome de Jesus. Meu pai nunca foi. E meu pai batalhou boa parte da vida dele com uma diabetes neuropática, a qual degenera a sua musculatura, come os seus músculos e faz com que você vá atrofiando. E quando eu viajei para a Austrália, provavelmente por causa da distância, ele piorou muito rápido e não quis contar isso para mim. E eu acabei descobrindo em cima da hora, quando eu tive que absorver parte dos custos médicos, e absorvendo esses custos médicos, ele acabou mesmo assim piorando. E, num certo dia, eu recebo uma ligação do hospital falando que ele teve um AVC duplo e que se eu quisesse me despedir, eu precisava ir pro Brasil. Nesse momento, eu estava na Austrália, do outro lado do mundo, num fuso de 12 horas, e o voo mais rápido era um voo de 27 horas até lá. Peguei o voo, isso foi numa quinta, no domingo eu estava pousando, e foi um processo de orar pelo meu pai, porque eu olhei para minha esposa e falei, Deus, eu não quero ir pro céu sem meu pai. Eu sei que ele não teve um encontro com o Senhor desde que ele se desviou. Eu sei que ele não tem mais um relacionamento com o Senhor. E eu te peço de duas uma, quando eu impor as mãos sobre ele, que ele levante, ande e seja curado. Segundo, que ele pelo menos volte do coma, me responda e confesse Jesus como Senhor e Salvador, porque eu não quero ir para o céu sem o meu pai. A gente entrou no voo, orou, e a história completa está no outro vídeo, mas o resumo é que meu pai acordou. E ele não só acordou, como ele confessou Jesus, e eu pude encontrar ele, na verdade não pude encontrar porque eu ainda não fui pra lá, mas eu sei que eu vou encontrar ele um dia no reino dos céus. E todo esse processo fez eu questionar algumas coisas, e eu quero abrir isso aqui de maneira rápida com você. A primeira é que todo o processo, desde o processo de orar várias vezes pelo meu pai e ele não ser curado, ele reflete um ponto central que é a soberania de Deus. Deus, ele é bom. E a definição da bondade de Deus não é a nossa definição. Quando a gente fala de Deus ser bom ou Deus ser amor, isso são atributos soberanos de Deus. Não existe nada que é amor, não existe nada que é bom fora de Deus. Então quando a gente fala que o seu amigo é bom e pessoas boas vão para o inferno, que é uma pergunta que a gente recebe muito, vão sim para o inferno, porque elas não são boas. Porque a nossa bondade é trapos de imundície perto do nosso Senhor. E a gente confunde fragmentos da bondade, fragmentos do amor com a totalidade de um atributo de Deus. Você pode ser generoso, você pode ser misericordioso, você pode ser legal, você pode ser uma pessoa que tem mansidão, mas você não é só por ter esses fatores bom, porque bondade é um atributo total de Deus. Logo, eu posso ter parcelas, eu posso ter fragmentos, mas a totalidade só se encontra em Deus. Só Deus é bom, e sendo bom, só Ele é justo. Da mesma maneira que só Deus é amor. Mas essas pessoas se amam. Não. Não existe amor fora de Deus. Existe paixão, companheirismo, carinho, afinidade. Mas amor, como 1 Coríntios, no capítulo 13, que é a essência sacrificial, é aquele negócio que não é uma emoção, mas é um fundamento. O amor só se encontra em Deus. E quando a gente fala de Deus ser bom, eu preciso entender o que é bom para mim e o que é bom para Ele. E a nossa bondade, ela é incapaz de se igualar. Então eu não tenho como falar de bondade, eu preciso falar de soberania. Deus é soberano, dono de tudo. Ele faz o que Ele quiser. E quanto mais rápido eu aceito isso, eu paro de tentar medir Deus na minha régua. A minha régua sempre vai ser curta para medir algo infinito.
Ela pode ser gigantesca, ela não é suficiente para Deus. Eu não tenho como sondar Deus. E no livro de Jó a gente encontra a resposta para isso. Jó, depois de perder tudo, de passar por tudo, de estar numa crise de fé, e ele questionar, e os amigos dele pressionarem quando Deus entra na história. A primeira pergunta que Deus faz para Jó é Jó 38, no verso 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. O texto que abre a fala de Deus, no verso 4 é: onde estava você quando eu criei isso aqui? A pergunta de Deus é uma pergunta de amor. Ela não é um desafio. Porque ela se segue logo depois no verso 5 falando: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel. Verso 6, sobre quem estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Verso 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos jubilavam. A resposta de Deus, que é uma resposta de amor, depois de ler esses versos, é: onde você estava, Jó? Quando eu coloquei o fundamento da terra, quando eu tracei as linhas, quando as estrelas cantavam para me alegrar. E eu não vou entrar nesse negócio de que as estrelas alegremente cantavam, porque tem até mesmo um negócio de efeito de criação aqui, que uma estrela ela só canta quando ela morre ou quando ela nasce, porque é o efeito dela explodir ou dela deixar de existir. E aqui tem um imaginário, hoje com o nosso aspecto científico, das estrelas serem criadas, e a explosão cósmica, e Deus orquestrando isso. E o que Deus está falando aqui não é que o seu sofrimento não importa, mas é que tentar trazer razão para aquele que é dono de toda a sabedoria é um exercício fútil. Mas como é que eu vejo bondade em Deus? Só tem um jeito: fé. Sabendo que Ele é autor e consumador da nossa vida, e não apenas da nossa fé. Aquele que criou e que estabeleceu tudo. Aquele que é tudo em todos. Ele em si nunca mentiu e nunca encontrou engano. Logo, se Ele diz ser bom, Ele é bom. E aqui o fator da soberania, ele não é um fator de sentir ou de achar. Ele é o fator de crer. Se eu acredito que Deus é soberano e absoluto, e se Ele diz que Ele é bom, Ele realmente é bom. E se eu não consigo repousar na soberania de Deus, eu vou encontrar pedras de tropeço. Porque a resposta do sofrimento que Deus dá para aquele que foi provado como exemplo maior na Bíblia é perguntar: onde você estava quando eu criei o céu e a terra? Então eu não sei qual é a sua jornada. Eu conheço a dor, mas essa dor só pode ser repousada na soberania de Deus. E a segunda parte desse vídeo não exima a sua responsabilidade. Quando o Senhor, Ele falou comigo durante todo esse processo, a primeira pergunta que eu ouvi do Espírito Santo, na sala do velório do meu pai, é: por que você demorou tanto? Demorou tanto não porque eu estava em pecado, mas porque eu peguei algo que era tão claro quanto ir atrás do meu pai e ter um encontro com Deus. Orar, interceder, intermediar, pregar, ministrar e levar isso como um objeto máximo de importância. Por que eu demorei tanto para fazer aquilo que eu preciso fazer? E às vezes a gente reclama do Senhor levar aqueles que estão próximos, mas existe uma responsabilidade de que talvez nos faltou urgência e persistência, fome e zelo, de pregar o evangelho para que eles tenham um encontro. Porque o morrer é lucro. Não existe tristeza na morte. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A saudade bate, é normal, mas a amargura não tem espaço. Porque Deus não me roubou nada. Deus, na verdade, recuperou aquilo que é dele por direito. Quando alguém vai para o céu, essa pessoa está sendo promovida. Ela não está sendo amaldiçoada. A saudade que eu tenho vai ser uma hora solucionada, porque eu vou ver ela lá. Agora, se ela não encontrou descanso eterno e salvação em Cristo Jesus, antes de culpar Deus, eu preciso tirar a trave do meu olho e saber se com o Espírito Santo que me foi confiado e a comissão que me foi enviada, eu levei com a seriedade devida para que essa pessoa fosse ministrada e ela conhecesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essas duas coisas são as coisas que eu carrego. Eu espero poder te responder sem tentar me estender demais, mas que você seja consolado pelo Espírito, que você seja fortificado pela palavra e que você saiba crer que Deus é soberano e Deus é bom. Tamo junto? Falou. Tchau, tchau.